Alô, alô, Brasil! O Carlão chegou e o Felipe de Paula também. Filipão, my friend! Que honra ter você de novo aqui no meu canal, minha estrela, meu camisa 10, o meu grande amigo Filipão. Tô abrindo essa live de hoje a la Paulo Soares e Antero Greco, Filipão. Vamos lá, no nível da ESPN, Eu debate não sei se ESPN você do sabe, Trajano. eu não sei se você sabe, Filipão, mas o grande sonho da minha vida. Assim, eu fiz economia junto com você, mas eu sempre tive uma quedinha pela comunicação. E, cara, se eu pudesse ter uma dupla, ter um Antero Greco, porque eu ia ser o amigão, não ia ter jeito. Eu ia ser o cara do riso frouxo, do coração mole, igual ele era, e você seria o Antero, aquele cara mais sério, entendeu? Mas, cara, você seria o Antero Greco da minha vida, cara. Não, o problema é que eu sou mais parecido com o Trajano, né, Carlos? Meio Não é nada. rabugento, Não ia é ser nada. processado. Você é um doce de pessoa, Filipão. Só quem conhece e tem a honra de estar com você sabe o quão doce e gentil você é, Filipão. Sou nada, sou rabugento. Não é nada. Filipão, você já voltou em si depois da eliminação brasileira? Já engoli a eliminação. Mas tem uns pontos Gente, importantes, polêmicos, alguns até muito polêmicos, que não vem ao caso aqui, mas, mas já comecei a aceitar a eliminação. E perder a Filipão, esperança também, infelizmente. o bundamolismo deu certo, hein, Filipão? É, você Pois disse no é, primeiro vídeo, você sempre com a razão, Filipão. eu Na falei, o dúvida, acredite no Filipão, ele tem a razão. problema dessa seleção era o bundabolismo, e se confirmou. Pois é, cara, pois é. Aí um Felipe, dos únicos que não são bunda moles acabou tendo ali a infelicidade de errar o pênalti, que foi o Bruno Guimarães, e aí estão, em alguns casos, né, não tantos, mas fazendo uma covardia com ele. E com o sim, próprio Vinícius também, né, colocar como se fosse uma obrigação ele bater o pênalti. Até acho que ele deveria ter batido, mas também não acho que isso é definitivo. Ele poderia ter batido errado. Ou entrar no campo do Si ali é completamente sem sentido, né? uhum. Mas o bom do abolido se confirmou. A gente nunca, pensando no todo, né? A gente nunca ia ganhar uma Copa com aquele meio-campo, com o Danilo na lateral. Então, assim, com essa confusão toda que foi, né? Chama, demite o Dorival e aí coloca o Fernando Diniz e vai esse tumulto todo e contrata o Ancelotti sem tem muito sentido, né? Assim, por que o Ancelotti? O PVC falou que foi porque o Galvão, né? O Ah, Galvão haja ficou. coração! Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro tá muito perdido. A gente tá perdendo a nossa essência de futebol. Na verdade, já perdeu há muito tempo. E agora a gente tá pagando por esses erros. Por isso que a minha esperança Uhum. tá acabando. Apesar de eu tava com expectativa. Eu acho que o time é bom, mas não tem essência. E falta a Argentina, né? Falta a alma, o pulso. E aí a gente vai falar deles aí. Então, já que estamos falando de bunda molismo, então vamos falar então de uma seleção que não é bunda mole. Novamente, Filipão, com raça, com choro, com drama, a Lagardel, a Argentina avança. Mas, Filipão, que sufoco que está sendo para a Argentina, Filipão. O Hoje foi difícil. A que Argentina você tá achou do jogo? flertando. Então, a Argentina tá flertando com a saída, com a eliminação, né? Porque contra Cabo Verde já foi um jogo complicado. Hoje já também beirou ali, foi na camisa. A Argentina ganhou na camisa. Sim. Porque
O Egito não aguentou a pressão. Na hora que a Argentina fez o gol e vieram para cima, o Egito arriou. Sim. E com o Messi, né? O Messi Ah, pulsa o time da Argentina. Quem falou isso foi o nosso amigo Benny. grande E abraço, eu Breno. concordo muito com Aquele ele. abraço. O Messi pulsa o time, né? Então, assim, a Argentina vai no ritmo dele. E no Sim. ritmo dele, eles viraram. Pois é, Filipão. Mas foi um jogo Ó, complicado. A Argentina não tá bem. Não tá bem não na Copa. tá bem Não, mesmo. não acho que a Argentina tá bem, não. Não tá bem mesmo. Não tá bem mesmo. Filipão, eu cheguei a colocar no status do meu WhatsApp a Eu vi. despedida do Messi. Foi antecipado, né, cara? Mas, mas mantenho a minha posição. A Argentina não vai, não vai, não vai, não vai, não vai ter Eu revanche acho que pode Argentina ir, e França. Carlos. Eu acho que pode ir, sim. A Argentina tem bons jogadores, tem o Messi. Não, eles não estão jogando bem, mas tem a camisa. E às vezes a camisa pesa. O futebol, isso faz diferença, né? A camisa, Uhum. em alguns momentos, a camisa ganha jogo e a Argentina hoje ganhou na camisa. Pois Foi é. na vontade ali. E agora pega a Suíça, né? Se eu Sim, não estou sim. errado. Não, Vamos falar também sobre a isso. Suíça. Né? Daí depois a gente. Mas eu ainda acredito na Argentina. Eu acho que, apesar de não jogar um bom futebol, os jogadores jogam muito pelo Messi. Então, Sim, eu acho que esse pode ser o diferencial da Argentina. Apesar do futebol ruim, eu acho que talvez eles compensem na vontade, não, no não bundamolismo, né? Tudo que sim. essa seleção da Argentina não é bunda mole. Fantástico, Então, eu acho fantástico. que eles compensam nisso aí. E aí eu ainda acredito na Argentina. Uhum. Ô, Mas o Filipão, jogo hoje. hum, Não, mas é fala. danado esse tal de Messi ou não é? Presta só Não. atenção nos números dele. Presta só atenção nos números dele. Ele está aqui sendo jogado pro alto e merecido. Olha aqui. Ele é o maior artilheiro da história das Copas, 21 gols. Ele tem mais participações em gols na história da Copa do Mundo, 30. Ele é o jogador que mais venceu em Copas, 21. Até porque ele tem 6 Copas na bagagem também, né? Ele tem mais jogos consecutivos de Copa do Mundo, 9. E mais gols em jogos consecutivos de mata-mata, 6. E ainda tem debate entre Messi e Maradona, Filipão? Assim, se você for olhar só no campo, não, né? O Messi já superou o Maradona e muito. Mas em termos de grandeza, talvez ainda tenha, cara. De Uhum. grandeza, de ser maior mesmo, né? De ser para a história do futebol argentino, para a criação, para a formação do perfil do futebol argentino. Maradona é a Uhum. cara da Argentina. Então, eu acho que também tem essa coisa folclórica ali do Maradona. Sim. Agora, o jogador da nova geração é o Messi. Né? Tem muita gente que nunca viu o Maradona. Nós mesmos não vimos o Maradona jogar efetivamente. Não. Né? Em 94, por exemplo, eu tinha 4 anos. Então, tenho ali pequenas lembranças da Copa. Então, a gente já não viu o Maradona. Né? A geração que vem, a nossa geração adiante, já não. É a geração do Messi na Argentina. Mas, Uhum. assim, em termos de grandeza para o futebol, de número, o Messi superou e muito. Né? Tem até aquela entrevista do Pelé Hum. que, que ele fala assim: antes eles se questionavam se quem foi melhor, se foi eu ou se foi o Di Stéfano. Depois veio Maradona, depois veio não sei quem, depois. Primeiro eles precisam decidir quem é o melhor deles, né? Pelé falou isso. Entende? Você já viu o Pelé falando isso? Entende? Primeiro eles têm que escolher quem que é o melhor deles. Aí depois eles vêm Então, debater comigo, entende? e eu acho que o melhor deles é o Messi.
Tá Com definido. certeza. Tá definido. Ele é mágico. Entrou na história do futebol completamente. Tem até aquela imagem do Scaloni, o Messi é substituído, né? Onde o Scaloni fica meio emocionado. Que ele Uhum. entende a história, né? Ele entendeu o que estava acontecendo. E Vamos os falar um números pouquinho falam do por si, né? Scaloni também, que é outro personagem do jogo. Mas diga-me, Filipão, o que você achou? Quais são os pontos fracos da Argentina? Conte-me tudo. Qual a sua visão sobre a nossa vizinha? Então, Carlos, a Argentina, eu não sei te explicar bem, mas ela não está fazendo uma boa Copa, por incrível que pareça. Eu acho que existe uma certa dependência exagerada do Messi. Isso é um problema, porque o Messi é um jogador de 38 anos, que já está demonstrando alguns sinais de desgaste físico. 39. 39, né? Uhum. Veio de um. Teve uma. Como é que fala? Uma prorrogação contra Cabo Verde. O jogo hoje também foi muito desgastante, então a gente não sabe como que o Messi vai estar no próximo jogo fisicamente. Sim. Apesar dele ficar quietinho ali em campo, né? A gente não sabe exatamente como o Messi vai se comportar fisicamente. Então eu acho que essa Messi dependência da Argentina é um problema para eles. E os jogadores deles são muito bons, mas são 4 anos mais velhos do que na última Copa. Então já é Exato. uma boa parte, né? A base da seleção é praticamente a mesma de 2022, só que 4 anos mais velho. Então alguns jogadores ali, principalmente do meio-campo, eles já não estão conseguindo manter aquele ritmo de jogo Sim, constante, né? Do... sim, E eu acho que isso está fazendo diferença durante o jogo. claro. Apesar de hoje a Argentina ter conseguido virar no final do jogo, né? Mas assim, a Argentina não vem bem. Não tô gostando. Eu também não, tá? Bom, e aqui vai, tá? Podem me julgar, podem me dizer o que quiser, mas ó, para mim, ó, ó, estou cornetando mesmo. Até onde e até quando vai essa Argentina e o Lionel Messi levando essa arca? Porque nem Noé carregou tantos animais igual o Lionel Messi está carregando nessa Copa. Fica aqui o meu desabafo pessoal, tá? O meu desabafo. Jogadores, ó, é só o Messi, tá? Eu até discordo, Carlos. Assim, eu acho que a Argentina tem um meio-campo bom, tem bons jogadores ali no meio-campo. Eu gosto do McAllister, gosto do Depou, principalmente. Acho o Depou o clássico jogador argentino, né? Aquele meio-campo argentino. Uhum. Gosto muito do. Nossa, fugiu o nome agora. De quem? Do atacante do City, que Rui era do Álvares. City, né? O Álvares. Gosto muito dele. Acho ele um muito bom jogador, muito bom mesmo. O Almada, né? Que entra, sai e tal. Também gosto. Então, assim, tem bons jogadores ali nesse meio campo. Mas o resto da composição não é tão boa assim. Eu acho a zaga da Argentina um pouquinho, não vou dizer fraca, mas um pouquinho abaixo. Uhum. Uhum. As laterais não enchem os olhos também. Aham. Então, Pois assim, é, eu aí, acho que ó. eu não acho que sejam tão animais assim, mas tem jogadores ali que são muito medianos. E o grande diferencial da Argentina é o Messi. Mas E é a sem sombra. vontade dos outros jogadores para jogar pelo Messi. A impressão que me passa é que eles estão jogando com o ídolo deles. E Sim, aí eles entregam tudo por ele. sim, sim, sim. Ô, Filipão, só traçando aqui como foi um paralelo do jogo, por incrível que pareça, por incrível que a Argentina tenha suado sangue, olha os números do jogo. Chutes a gols 17-4. Quem olha assim, vê, o Egito abriu 2-0. Foi um amasso do Egito? Não foi tanto, o Não Egito foi. buscou o contra-ataque, né?
O Egito é um time perigoso, né? Sim, E que soube aproveitar muito bem o contra-ataque. Inclusive, o segundo gol deles é muito, muito bonito, muito bem trabalhada a muito, bola. muito bonito. O contra-ataque foi muito rápido, movimentação interessante no jogo, no gol. Eu gostei do time do Egito, Sim. né? Tipo assim, deram bobeira ali, mas seguraram bem e na proposta de jogo deles, eles foram muito bem, assim, né? De segurar o Né? jogo e sair no contra-ataque. O Filipão, e de novo a defesa da Argentina sofrendo com contra-ataques, com linhas rápidas. A Argentina não sabe se recompor, cara. É Então, uma é o que eu tô te defesa falando. pesada. O meio-campo da Argentina é bom, sabe tocar bem a bola, né? Tem qualidade, mas a defesa ela tá um pouquinho abaixo, Sim, com toda né? De certeza. fato. E eles são um pouco pesados, né? Eles não Uhum. têm ali aquela mobilidade de voltar e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu gosto da posição da forma como o Scaloni monta a Argentina. A gente vai falar dele aí logo depois. Uhum. Porque eu acho que ele entende as limitações do time e monta ele também para explorar aquilo que o time tem de melhor, né? Com Mas, certeza. assim, falando sobre o jogo, foi um jogo que o Egito conseguiu ir encontrando os gols, né? Fez, inclusive, o terceiro gol que foi anulado Sim. e quase conseguiu complicar a situação para a Argentina. Como eu falei, a Imagina. Argentina ganhou na camisa, Ganhou na que naquela segunda metade ali, né, depois da parada de hidratação, a Argentina faz um volume de jogo, vai meio que por tudo ou nada, né? Que já estava 2-0, Uhum. e aí ela consegue fazer os gols. Mas você vê que lá, a Argentina faz o primeiro gol aos 79. Então ela vira o Pois é. jogo em 15 minutos, um pouquinho menos de 15 minutos, Sim. né? O que deu mais raiva no brasileiro ainda, né, Filipão? Pois é, que dava para ter buscado, né, cara? Com certeza, cara. E aí prova o meu ponto do bunda molismo. Que é um time que aceita a derrota. A seleção brasileira aceitou a derrota. De uma forma assim, na hora que Sim. tomou o gol, ela se entregou. E a Ah, Argentina não se beleza. entregou. Uhum. A Argentina ficou para dentro, tipo, vambora. E esse é um problema dos times brasileiros, né, Carlos? Você vê até na Libertadores. Hoje em dia, nem tanto, porque a discrepância técnica do Brasil com os outros times ficou muito grande. Não é nem técnica, é financeira, né? De tudo, na verdade. Mas assim, quando a Libertadores era um pouco mais equilibrada, os times brasileiros tinham um medo gigantesco de jogar, né? Na Argentina, seja na Argentina, no Uruguai, até mesmo no Paraguai. E aí, Uhum. quando tomava um gol, era aquele Deus nos acuda, não conseguia virar, aí se desequilibrava. E o argentino ele tem um psicológico muito mais estável durante o jogo, né? Isso é uma característica do jogador argentino. É E só ele você ver, Filipão. A final de 86. A final de. Ó, vamos lá. As finais da Argentina, assim, que a gente lembra, né? 86, a Argentina abre 2-0, a Alemanha busca. E mesmo assim o Maradona vai lá e acha um passe e o Burro Thiaga desempata. 90, a Argentina em frangalhos. Consegue perder apenas por 1-0 da Alemanha, que era muito mais time. 2014, no Maracanã, a Argentina Uhum. ficou por um impedimento do senhor Higuaín e um gol perdido do Messi do título. E 22 é aquela loucura, né? Aquela final mágica também, né? Mágica, Então, mágica. assim, eu admiro muito o futebol argentino, sabe, Carlos? Essa estabilidade, essa inteligência. O jogador argentino ele tem essa característica de ser um jogador que pensa o jogo, né? Sim. E Que mais do vive que o jogo. pensar o jogo tecnicamente, não é? Eu tô falando de uma forma mais ampla. Ele tem uma leitura do jogo, Sim. da, do clima do jogo, sabe? Então, assim, ele parar o jogo em alguns momentos, fazer
meio que uma cera ali, de criar um tumulto. Que é o quê? Isso aí que você está falando, ó. Exatamente, exatamente. Eles não souberam fazer isso. É o que o Gerson Canhotinha falava na Rádio Globo, né? A gente que é apaixonado pelo rádio. Nossa! Ele falava, chegou um determinado ponto do jogo, você tá ganhando, fura a bola. Então, assim, do ponto de vista da Argentina, que meio que a gente já falou, eles foram lá e buscaram o resultado. Agora, do ponto de vista do Egito, não pode se tomar uma virada dessa, né, cara? De novo, Filipão, Egito, Senegal, Congo, eles estão, Filipão, pecando Pois nisso, é. nessa falta de experiência. Foi o Senegal que teve aquela virada lá, né, Da Bélgica. contra a Bélgica. Foi muito triste, cara, o Não, Senegal. não pode, sabe? Você Em não 3 pode minutos. fazer isso. 3 Cria um minutos. tumulto lá, fura a bola, sabe? Aí, por exemplo, hoje o treinador lá do Egito até fez ali meio que uma acusação, não sei o que deu isso depois, Estamos mas apurando ele também. da questão ali do racismo, né? Uhum. Mas naquele momento ali não era hora de fazer aquele tumulto, sabe? Claro A que gente não. não sabe exatamente o que aconteceu ali, mas ele criou um tumulto ali no final do jogo, que era de repente uma hora de fazer uma abafa no final de jogo, né? Ir para cima, jogar uma bola na área e tentar fazer alguma coisa. Mas além disso, antes também você vê, com 67 minutos, parece que eles fizeram 2-0. Volta Sim. aí. 67. A Argentina vai fazer o gol 79, é o 2-1 ao 79. Então, assim, na hora que a Argentina faz o 2-1, acabou o Faltam jogo. 11 minutos. Entendeu? Acabou o jogo. Então, assim, é esfriar, é chutar a bola para qualquer lado, é o goleiro cair. É Você não segurar a pode bola na deixar linha o de jogo. fundo. Exatamente. Cria Igual o uma camisa confusão 10 aí de qualquer. uma seleção fez aí, uma camisa vermelha aí que fez, como é que ele chama? Odegar, né? Ficou ali na linha de fundo, ciscando a bola. Então, sabe, é você ter o controle do jogo. Acho que faltou essa leitura pro Egito, assim. Pô, é a Argentina, sabe? Não dá para ficar dando mole com os caras, porque eles têm uma camisa pesada e eles têm o Messi. Se eles vierem para cima da gente, é perigoso. Então, Sim. tomou o gol, vai lá e arruma a briga. Que você Sim. tem um jogador expulso, não tem problema. Mas, assim, o Egito deixou a Argentina crescer, a Argentina fez o gol e você vê, aí com 4 minutos a Argentina empata. Na hora que a Argentina Sim. empatou ali, eu falei, eles vão fazer o terceiro, sabe? Eu achei que fosse para prorrogação e a Argentina não fosse aguentar fisicamente a prorrogação de novo. Não, Carlos, assim, logicamente faz todo sentido, né? Você já estava bem no final do jogo e tudo mais, mas assim, um time grande como a Argentina, quando empata um jogo desse, é muito difícil você segurar. Sabe? Por mais que esteja ali no finalzinho, eles vão cair para dentro. E aí o Egito, que não tem tradição no futebol, não tem tradição na Copa do Mundo, os caras sentem o jogo. Né? Como o Senegal sentiu. Como o Senegal sentiu. Apesar da Bélgica também não ser lá, né, uma grande seleção tradicional, mas Está nas quartas de novo, né? pois é uma seleção que tem um pouco mais de traquejo, né? Vamos dizer assim, do futebol. Tem vários jogadores em times importantes da Europa. Senegal tem Sim. alguns jogadores, mas é menos, né? São jogadores já de linhas do futebol mais abaixo, um pouquinho abaixo. Sim, Né? sim. Estão todos hoje já na futebol árabe. O Mendy, o Koulibaly, o Mané. Hoje, mas sim, já estiveram em times grandes, mas eu tô falando assim do geral, né? Do time. Do geral. Assim como o Egito, tem ali, né, alguns jogadores que tiveram em times importantes, mas no geral são jogadores mais medianos. E é outro problema da seleção brasileira também, mas hoje não é o dia de comentar sobre ele.
Nada, hoje é dia de tudo. Você pode falar o que você quiser, Filipão. O espaço é todo Então, seu. já que a gente começou a falar, eu fiquei aqui. Eu acho que é um problema a gente ter tantos jogadores na Premier League. Na Premier Sinceramente, League ou em times médios da Premier League? os dois. Eu tô me tornando um crítico da Premier League, Carlos. Uhum, não, por favor. Eu acho que a Premier League ela tá tornando um futebol mecânico demais, físico Sim, demais, e ela tá estragando boa parte dos nossos jogadores. Então, assim, você vê, por exemplo, é claro que é um jogador mediano pro nível, pro primeira prateleira do futebol, mas o Martinelli, lá no Arsenal, ele é um jogador comum ali no Arsenal, que é o melhor time da Premier League, né? Sim, pelo menos teoricamente, sim, que ganhou a liga. Mas, sim. assim, você vê o Arsenal jogar, É sabe? inglês. É inglês. É, é um time É chato. morrento. Vamos falar assim, é morrento o jogo. É chato, é físico demais, sabe? É só aquela coisa ali. Então, assim, pro Gabriel Magalhães, ótimo. Tudo bem que ele meio que falhou lá no gol. Mas, assim, você vê que é um zagueiro que, na maioria das jogadas, ele se impõe, ele Sim. consegue, né, fazer ali. Então, assim, fisicamente, pro zagueiro, jogar a Premier League é maravilhoso. Agora, para um Gabriel Magalhães, será que é? Sabe? Será que há uns tempos atrás o Gabriel Magalhães não estaria jogando, sei lá, na Espanha e teria muito mais liberdade para poder fazer o jogo dele? O próprio Ryan, que já está ali nessa coisa de ficar acompanhando o lateral, Sim. sabe? Quem mais? Bruno Guimarães, para mim, é um excelente jogador. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, Muito bom mesmo. Foi o que que é esse salvou tipo de dessa Copa jogador aí. argentino que eu falei, sabe? Aquele meio-campo argentino que domina o meio-campo, cada um com a sua característica. O Bruno Guimarães domina o meio-campo meio que com a vontade, né? Sim. Ele é aquele cara que corre o tempo todo e ele marca, e ele dá apoio no ataque. Então, assim, eu sinto falta de liberdade para esses caras, sabe, Carlos? Sim. Por exemplo, Tipo, ele não foi para a Copa, mas se fosse o Estevão, como diria Carleto, já está ficando mecanizado no Chelsea. tá ficando. Eu até vi um cara hoje falando sobre o Estevão. Será que essa lesão do Estevão, também a gente entra no campo do si, mas será que essa lesão do Estevão não tem relação com forçar demais o corpo dele para ele se Sim, tornar um jogador mais forte? sim, Entendeu? sim. Então, assim, eu acho que quando o Estevão foi para o Chelsea, eu questionei. Assim, não sou ninguém, né? Óbvio. Mas eu falei com um amigo sobre isso. Que, para mim, o Estevão não deveria ir para o Chelsea. Ele não Hum, deveria ir para a Premier League logo de cara. Sabe? Eu discordo muito desse movimento, o jogador sair do Brasil e ir para a Premier League. Acho que ele uhum. tem que passar por uma liga menor, ele tem que jogar, Ou uma liga mais ofensiva. ou onde ele tenha mais liberdade para jogar, né? Uhum. Então, assim, eu acho que eu não concordo. Eu estava até vendo o documentário, acho que eu comentei isso na outra live, o documentário do Ronaldinho Gaúcho na Netflix, Hum, e o Assis, irmão dele, ele fala isso. Eu não queria que o Ronaldo fosse para um time de primeira prateleira, digamos assim. Ele usa lá uma outra expressão. Então, sim, assim, eu queria um time um pouquinho abaixo, para ele poder evoluir, sabe? Ele até usa a expressão escadinha. E eu sim. Foi concordo com o isso, PSG na sabe? época. Exato. Eu acho que o empresário do jogador ele tem que pensar a carreira do jogador. Então, assim, não é simplesmente chegar e colocar o cara na Europa e ganhar ali alguns milhões de libras, né, na Premier League e pronto. Você tem que pensar a carreira do cara como um todo.
Então, assim, Ô, na Filipão, evolução só para dele. você ter uma ideia, Romário e Ronaldo começaram aonde na Europa? No PSV, Bebeto exatamente isso. jogava aonde? Pô, não sei, Carlos, não lembro. Deportivo La Coruña. Ah, verdade, La Coroa. César Sampaio. Sim, Djalminha. então, mas eram tempos também, Carlos, de uma liga espanhola mais rica, né? Então, Sim, essa troca sim. muitos jogadores iam para a Itália também, até eventualmente em times um pouco menores, entre aspas, mas e depois escalavam. Então, eu acho que esse movimento do jogador sair do Brasil e ir para a Europa também precisa ser pensado, Concordo pri- plenamente com você, cara. principalmente pela gestão da carreira do jogador, né? Sim. Ué, E por eu, exemplo, o Messi, ele foi para o Barcelona, que é um clube que prima, sobretudo pelo talento, pelo toque de bola. É do DNA sim, do clube. exato. O Messi ele é formado no Barcelona, né? Ele é praticamente cria Sim, do Barcelona. La Mas Masia, assim, sim. será que o Messi teria, de novo, a gente vai entrar no campo do si, mas será que ele teria a liberdade que ele tem para jogar se ele tivesse na Premier League? De jeito nenhum. Isso me Posso falar incomoda um assim pouco. para você, que eu falo para você uma coisa, Filipão. O Messi entra no Barcelona em 2005 e já entra como titular, formando um trio de ataque ali com Ronaldinho e Eto'o. Ele perde aquela temporada e o Messi não se destaca mais, justamente por um duelo contra o Chelsea em Stamford Bridge, Chelsea treinado pelo José Mourinho, uma entrada assim criminosa de um lateral que graças a Deus hoje é desconhecido, Del Orno, lateral espanhol, dá uma entrada no Messi que o Messi acaba com quase que a temporada dele. Ele mal consegue jogar a Copa do Mundo em 2006, muito por isso, por essa lesão. Pois é. Então, assim, eu concordo. Eu acho que esse jogo muito físico prejudica, né, o jogador. Sim, E, sim. e eu acho que a seleção brasileira está sofrendo muito com isso. Uma boa parte dos nossos jogadores estão na Premier League e isso está refletindo. É uma seleção mecanizada, uma Sim, seleção que sem perdeu DNA brasileiro. sem DNA, sabe? E aí fica aquele monte de monstrengo ali jogando, entendeu? Porque assim, são jogadores extremamente fortes, Sim. muito, muito bons tecnicamente, com bons passes e bons posicionamentos. Mas falta ali aquela coisa. Aí o único jogador que tem um pouco mais de o drible, de não fazer o óbvio, é o Vinícius Júnior, Que atua na. que está na Espanha, no Real Madrid. Ah, Então, aí entra aquele questionamento. Tudo bem, isso aí é dele, é a característica de jogo dele. Mas será que ele tem essa possibilidade de exercer o jogo dele por estar na Espanha? com Sabe? toda certeza. Desenvolver esse jogo? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque Real Madrid e Barcelona têm uma filosofia de jogo muito diferente da Premier League. Eles propõem jogo, propõem gol. É só você ver a freguesia dos times ingleses perante Real Madrid e Barcelona quando se enfrentam. Pois é. E você vê, Carlos, é até interessante isso. Depois a gente pode dar uma olhada aí. Eu estou falando aqui, posso estar falando uma grande besteira. Mas Nunca, os você times nunca da fala isso. Inglaterra não dominam a Champions. Claro que não. Se você observar, fazendo um paralelo com a América do Sul, Uhum, a Premier League da América do Sul é o Campeonato Brasileiro. uhum. E os brasileiros dominam amplamente a Libertadores. Você pega Sim, aí, eu acho que desde 2017, 19. 19. Desde 2019 a gente tem campeões brasileiros. E
talvez 2 ou 3 dessas finais não tenham sido finais brasileiras, né? Eu Sim. me lembro aqui, tem o Boca contra o Fluminense, tem o River aí, não... 2019, River e Flamengo. Aí 2020, Isso, River e Santos e Flamengo. Palmeiras. 2021, Flamengo e Palmeiras. 2022, Flamengo e Atlético. Isso, 23 tem o Boca. tem o Fluminense e Boca. Fora isso, Depois é tudo brasileiro. Então, assim, você tem o River em 19 e o Boca em 23. E só. O resto é só só. brasileiro. Só. Claro que tem ali questões também de um monte de vaga para o Brasil, e isso, gente, também é outra discussão. Mas aí você leva esse debate, essa comparação para a Europa, em que os times ingleses são muito mais ricos que os outros, apesar, tirando o Real Madrid, talvez, né? Sim. Mas os times ingleses não dominam a Champions da mesma forma. Eu dei uma pesquisada aqui. Sabe quanto está o placar? Só para você ter uma ideia. A Inglaterra tem 15 títulos. Uhum. Mas O só o Real Real Madrid Madrid, tem 10. o Real Madrid, 10 o Real nada, Madrid tem tem 12. 15. O Real Madrid tem 15. 15 títulos. 15 títulos, cara? Caramba. Eu me perdi aí também, né? Mas 15 assim, títulos. pega os últimos anos aí, Carlos. Pega aí mais ou menos 10 anos. Os Real últimos Madrid, campeões. 5. O O City Liverpool, foi 19. O Liverpool, 19. E o City. só o Liverpool e o City, então. E o PSG, 2 vezes. O Bayern. Pois é. Você vê que não tem essa dominância. 20 a Talvez se 15, você 20 a 15 para a Espanha em dá uma Champions. olhada aí, Carlos, nas finais. Quantos times ingleses estão nas finais Uhum. nesses últimos 10 anos? Não, dos últimos 10, você conta aí 2000 e quanto? Pode ser 2000 e... A gente tá 26, de 2017. A temporada 17-18. 17, 18, Real Madrid, Liverpool. 18, 19, Liverpool e Tottenham. 19 e 20, ó, de cabeça. 19 e 20, Bayern e PSG. 21, City e Chelsea City. Tem 21, alguma. 20... Não, mas tudo bem, Filipão. A questão é que eles estão chegando, sim, mas a Espanha ainda domina. O Real Madrid é o maior vencedor ainda. Mas o Real Madrid também é o time mais rico da Europa, né, cara? Então, assim, apesar dos ingleses terem muito dinheiro, o Real Madrid ainda tem mais. Quando o Real Madrid bate na final contra os ingleses, ganha. Ganhou 2 vezes do Liverpool. É, O é. Barcelona contra o meu Manchester, não pode nem ver. 2 vezes, 2 passeios, 2 atropelos. Então, assim, você vê que tem uma importância ali, né? Os times ingleses chegam o que é natural, mas eles não conseguem manter essa predominância que o Brasil tem aqui na América do Sul. Sim, sim. Não, Então, eu não é acho um que isso domínio igual também. aqui. E isso eu acho que tem uma relação, sabe? Desse jogo corrido demais, dessa coisa meio Físico. mecanizada do futebol. Então, assim, hoje eu vejo que a Premier League, na minha visão, a Premier League está fazendo um pouco mal ao futebol, sabe? Com Assim, raríssimas exceções, né, Filipão? O City do Guardiola, mas que mesmo assim já não era aquele Barcelona, né? E o é, Liverpool do Jürgen Klopp. sim, sim, mas é muito mais relativo aos dois treinadores, que são totais extra classe, do que ao geral ali do jogo, né? Mas mesmo assim, Filipão, o City do Guardiola não era o Barcelona. Não era Não, não mesmo. era, é outro time, é. Mas o Guardiola tem uma ideia de jogo, né? Esses dois aí que você falou, eles têm uma ideia de jogo muito bem definida. E Mas ele eles, precisou se adaptar lá na Inglaterra. por causa dessa chatice, dessa correria e esse jogo enjoado que é. Ele E precisou ter assim, um 9, que ele nunca teve. O Barcelona do Guardiola não tinha um 9. não tinha. Mas Aí era porque na era um Inglaterra jogo já mais tinha. leve, né, cara? Exatamente. Ali você precisa de ter um Haaland
que é um monstrengo também, e brigando com os zagueiros, Sim. entendeu? De forma física ali. E aí entra aquela discussão do Pedro, né? Do Pedro do Flamengo. Que Hum. pra mim é ruim, eu não gosto do Pedro. O Pedro não joga no meu time. Mas, assim, é um jogador técnico, bom, mas que Sim. não cabe no futebol moderno, porque ele não consegue acompanhar o zagueiro, ele não consegue marcar, sabe? Só que, assim, É. ele é atacante, ele não é zagueiro, ele não é defensor. Então, assim, até que ponto ele precisa marcar, sabe? Será que a gente Sim. não está matando os nossos talentos nessa coisa chata de marcação o tempo todo? Entendeu? Sim. E eu acho É. que aí, né, voltando um pouco ao ponto, a seleção brasileira tem muito jogador da Premier League. Sim. E eu acho que deveria parar de convocar um pouco, sim, sabe? Com padrão Premier League, né? É, que aí talvez você desestimule o cara a ir para a Premier League. Eu não tô nem falando do cara que vai para um time, sei lá, para um City, para um Arsenal, para esse Uhum. pro Big Six, né? Sim. Mas de jogadores que estão indo para times muito medianos, assim, é uma pena o Ryan lá no Bournemouth, sabe? Barnum, Tipo assim, sim. pô, o André, time o João Gomes. sim, o André do Fluminense, é um outro jogador que eu gosto muito, assim. O André era um jogador naquele Fluminense do Fernando Diniz, um coringa. Tinha Sim, horas ele que o Fernando jogava Diniz muito. colocava ele de zagueiro, eu ficava encantado com aquilo. Ele tirava um zagueiro e o André fazia o zagueiro e o volante. Então, assim, ele era um jogador super versátil no Fluminense. Uma saída Sim. de bola muito boa. Aí o cara vai pro Wolves, né? Não tô errado? Não? Ou ele foi para Overhampton, outro time? sim. É, né? Overhampton. Então, assim, pô, aí caiu agora. Um jogador de Sim. alto nível aqui no Brasil, John que Arias, que que estava que lá, estava em voltou. evolução. Pois é. Aí você pensa, cara, será que o Arias indo para a Espanha não seria melhor? Muito melhor. Entendeu? Ou para uma França, talvez. Ou para a França, e em diversos pontos, assim. No caso do Arias, por exemplo, se ele vai para a Espanha, a língua ajuda na adaptação, o clima, né? Não só clima de tempo mesmo, como o clima da cidade, é diferente da Inglaterra. Sim. Então, eu acho que o agente do jogador, ele tem horas que ele é muito irresponsável, Ele sabe? Ele só pensa visa. no dinheiro. Então, será que. Aí eu fico pensando, cara, será que o dinheiro que ele ia ganhar na Inglaterra, ele foi para onde mesmo? O Arias. Overhampton. Foi também, né? Uhum. Será que o salário que ele ia ganhar lá era muito maior que o salário que ele ganharia, sei lá, no Napoli da vida, ou no Pois é, Betis? o Filipão, eu estava pensando talvez até um campeonato que, ao meu ver, melhorou muito, tá? Apesar de você ter uma potência, né? Cara, um campeonato que melhorou muito tecnicamente é a Bundesliga. Sim. A Bundesliga melhorou muito o seu futebol. Os clubes têm evoluído, revelado bons jogadores. Só tem um problema do seguinte: tem um gigante lá, né? Que engole os demais, né? Por exemplo, o Uhum. Bayern acabou de contratar o lateral Brown, que foi talvez um dos poucos destaques da Alemanha. Lateral esquerdo, jovem, já está indo para o Bayern. O único defeito da Bundesliga talvez seja isso. Mas você tem o Leipzig. O Haaland veio do Leipzig primeiro. Não, Uhum. minto, não. Ele jogou da Áustria, perdão. Mas o Leipzig revelou muitos talentos, muitos jogadores. O Borussia, Sim, o problema lá é esse que você falou, né? É, o, o Bayern não deixa os outros evoluírem, né? Ele vai sim, sufocando os outros times e fica aquela coisa ali
que não evolui. Né? Mas, assim, concordo, a Alemanha também é um lugar que já foi melhor, né, assim, perante a Europa, mas que vem retomando. Eu sinto muita falta também do futebol italiano, cara. Eu gostava Ah, nem muito me dele. fala, Filipão. Nem me fala nisso. Foi uma Nem me. perda para, eu acho que para o Brasil, para o futebol brasileiro, porque você vê que os nossos grandes jogadores, a nossa última grande seleção, né, tirando óbvio 2002, que nem era uma seleção tão boa assim. Agora todo mundo é bom, né? Depois de 24 anos e de ganhar a Copa, todo mundo é bom pra caramba, mas era uma seleção bem mais ou menos. É, Hum, mas a nossa última grande seleção, com grandes nomes ali, é aquela seleção de 2006, e os caras tudo jogavam na Itália, né, cara? Filipão, olha, eu tenho uma coisa a dizer. Eu não preciso esconder de ninguém. Você sabe disso. É óbvio, o Brasil ganhando Copa, eu fico muito feliz, mas eu torço por uma outra seleção. E que fique claro isso para a grande audiência do canal. Eu torço pela Itália, porque eu sempre gostei do Cáutio. Eu sempre gostei. Filipão, e eu não canso de dizer isso. Tem um vídeo muito famoso no YouTube, Milan e Juventus 2006. Se você quiser, eu escalo os dois times para você. Só para você ter uma ideia, o tamanho do abismo que encontra-se hoje o futebol italiano. Sim. O Milan tinha Dida, Cafu, Nesta, Stan e Maldini. Pirlo, Gattuso, Sidorf, Kaká, Shevchenko e Crespo. A Juventus tinha Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Chiellini, Emerson, Patrick Vieira, Nedved, Del Piero, Trezeguet e Ibrahimovic. Dois timaços, né, cara? Teve... Desses jogadores, 14 foram na final da Copa de 2006. Pois é, cara, é bizarro o que aconteceu com o futebol italiano. E sabe o que é mais engraçado? Esses dias eu vi, não sei aonde agora, o, o Berlusconi Perché mi ha falando. fatto questo? O quê? Azzurra! Perché mi ha fatto questo, Azzurra? Então, o Ah, Berlusconi falando sobre a queda do futebol italiano. Isso no momento em que o campeonato italiano estava como no auge, sabe? Era um dos primeiros ali da Europa. E ele fala, se a gente não melhorar as nossas estruturas aqui, nós vamos perder. E está acontecendo, né? Você vê a perder, a gente Itália, não vai nem disputar. Que perder? Antes a Itália exato. perdia. Pelo menos ia na fase de grupo, agora nem isso. Pois é. E assim, Carlos, aí entra um outro problema que eu acho que a gente pode discutir também em relação ao nosso futebol aqui. Uhum. E eu não sei como é que está isso na Inglaterra, mas que é a questão dos estrangeiros no campeonato nacional, sabe? A Itália sofreu com isso. Você vê, esses times que você falou aí, a parte defensiva deles é italiana, mas Sim, do meio para frente já praticamente todo mundo é estrangeiro. sim, só que tem um detalhe, Filipão. A seleção italiana campeã em 2006 tinha Perrotta, da Roma, Francesco Totti, da Roma, Luca Toni, Fiorentina. Os times médios também revelavam jogadores. Eles mantinham o campeonato, né? Fábio Grosso, A Palermo. seleção. Os Então, 23 jogadores atuavam na Itália. pois é, os times tinham condição de manter e de construir talentos. Mas assim, os maiores, Carlos, que são esses que você falou, Hum, principalmente, né, o Milan, a Inter e a e a Juventus, Juventus. eles já eram dominados por estrangeiros. Pelo, Sim, pelo já era. menos os principais jogadores, né? Tirando a Sim, parte defensiva, como eu disse. Então, eu acho que isso está repercutindo um pouco hoje, nessa queda de formação de talento, porque os caras perdem espaço, né, cara? Você porque, vê, Filipão, no auge dos anos 90,
só eram permitidos 3 jogadores estrangeiros por clube na Itália. Exatamente. Vamos ver, vamos lá. O Napoli tinha Careca, Alemão e Maradona. A Inter tinha Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus e Bremen. O Milan tinha o trio holandês, Gullit, Rijkaard, Van Basten. E a Juventus eu nem sei. A Juventus sempre teve muito italiano, né? Que eles eram... Eles conseguiam fazer meio que o que o Bayern faz, né? Eles iam captando ali nos times e... Mas a Juventus nos anos 90, não, naquele ápice, a Juventus deu uma... Deu uma queda? A Juventus era forte nos anos 80, com Platini. Uhum. A zaga toda da seleção de 82 era toda da Juventus. Tireia, Cabrini e Gentili. E o comendador Dino Zoff. E aí, cara, você vê o seguinte, eu acho que a Itália é um exemplo que o Brasil tem que ter para tomar cuidado. Eu tenho medo, sabe? Filipão. Porque você vê, uma seleção do seu time hoje. O camisa 10 do seu time hoje. O camisa 10 do seu Botafogo é de qual nacionalidade? Rapaz, quem é o 10 do Botafogo mesmo? Uai, tem vários. O Montoro, tem... o Montoro. Tem o Montoro, o Montoro, né? Verdade. O 10 do meu Corinthians é argentino, Rodrigo Garro. Então, você pega aí o caso, você vê... O Flamengo, para mim, é um maior exemplo. É uma multinacional, o Flamengo. Porque o que acontece, Carlos? O Flamengo é o time que, certamente, é o time que mais recebe jogadores aspirantes a jogador, né? Então, a galera da base ali. E a quantidade de jogador que o Flamengo deve desperdiçar na base é um negócio absurdo. Absurdo. E aqueles meninos que conseguem se destacar de alguma forma dentro do Flamengo, eles não têm espaço no time principal. Sim. Porque o que acontece com o Flamengo hoje? O Flamengo, ele forma um jogador, sei lá, vou pegar o Wesley como exemplo, que é até um caso de sucesso ali do Flamengo, de um jogador da base que vira titular e tudo mais. Mas eu acho que o Wesley não é da base. O Wesley veio do Londrina, se eu não estou equivocado. Ele é captado, né? Mas assim, acaba finalizando ali a formação do Flamengo. Então, assim, esse cara consegue o espaço dele. Aí, beleza. Aí, o que o Flamengo faz? Vende esse menino para comprar um outro jogador. Então, assim, o Flamengo levanta uma grana legal com esses jogadores para contratar um monte de estrangeiro. Então, assim, nos passos do campo mais refinado, digamos assim, que é ali meio campo, os pontas e tal, o Flamengo contrata. Ele não vai dar a chance para o menino, a não ser que seja um menino muito bom. Tirando a zaga, Filipão, escalar um Flamengo com talvez 8 estrangeiros. Exato. E então, assim, como é que você vai dar espaço para os meninos da base? Não vai dar. Concordo com você. Então, assim, o time mais rico do Brasil não entrega esse espaço para a base. Mas se você trouxer para o segundo mais rico, que é o Palmeiras, o 10 do Palmeiras é um colombiano. Então, aí você pega o Palmeiras. O Palmeiras é um exemplo diferente um pouco. Porque o Palmeiras tem uma base que é pensada pelo João Paulo, acho que é João Paulo Cunha, se eu não me engano. Inclusive, a entrevista dele no Charla é muito boa. Indicação do Filipão, hein? Outro nível. Ele é coordenador da base do Palmeiras. Ele pensa futebol, sabe? Então, assim, o Palmeiras tem uma formação de jogador pensada, estruturada. E a gente tem resultado. Você vê Hendrick, você vê Estevão. Tudo bem que o Estevão veio do Cruzeiro e tudo mais, mas, assim, finaliza a formação no Palmeiras. Tem esse Vitor Reis, que para mim vai ser um puta de um zagueiro também. Sim. Então, no Palmeiras, a coisa é um pouco diferente, mas, assim, existe um certo espaço, mas que também é limitado. Flaco Lopes. Pois é. Então, mesma coisa. O Palmeiras, nesse ano, principalmente, o Palmeiras contratou o Arias, contratou o Sousa.
E aquele cara do Botafogo, o zagueiro do Botafogo também. Então o Palmeiras está Barbosa. enchendo de jogadores ali contratados. Contratou o Paulinho no passado. Então, assim, aí o espaço para a base está ficando para trás. O Palmeiras tem o Alan, né? Até Sim. onde eu sei, não foi vendido ainda. Mas aí você vai descendo em termos financeiros. Hoje, qualquer time brasileiro tem condições de contratar um jogador estrangeiro. É mais barato. Sim. O O artilheiro Brasil. agora do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem que é? Eu não sei. Kevin Viveiros. Então. Então, assim, Colombiano. é muito fácil para o Brasil contratar um colombiano, um equatoriano, porque os caras lá, a diferença salarial é muito grande. Muito grande. E aí o que acontece, Carlos? O menino da base ele vai ficando de lado, ele vai sendo deixado de lado, sabe? E eu acho que isso está impactando na seleção também, Concordo. né? Concordo contigo. E a Itália é o exemplo a não ser seguido, porque é uma seleção tetracampeã e que está aí com uma dificuldade enorme. Acho que a gente não vai chegar nessa dificuldade da Itália, Por mas, tamanho. mas assim, a gente precisa repensar muita coisa, sabe, do futebol brasileiro. Uhum. Concordo, Filipão. Concordo. Filipão, então sobre a Argentina é isso? É isso. Sofrimento, suor, lágrimas, tango. E o Scaloni, né? Vamos falar do Scaloni. Ah, vou falar um pouquinho então sobre ele, Filipão. Ó, vou falar. A escaloneta funcionou de novo. Perdendo no placar, o técnico promoveu duas alterações de uma vez. Ele tirou o Depou. Quando ele tirou o Depou, eu assustei. Falei, cara, morreu a Argentina mesmo. Ele vai pro tudo ou nada. Ele me saca o Rodrigo Depou para colocar o Lautaro, aumentando o número de jogadores no ataque. Tá? Tirou o Tagliafico, perdão, para colocar o Gonzalez, que é um ponta. Ou seja, ele me tira um lateral, ele me tira vamos lá, o Depou um meia, né? Uhum. Tirou o Depou, colocou o Lautaro. Preencheu com mais um atacante. Tirou o Tagliafico, colocou o Nico Gonzalez, que por sinal é um excelente ponta, Sim, muito bom. visando agredir mais os lados do campo. Tomando o segundo gol do Egito, ele novamente faz uma intervenção. Ele troca o lateral, o Montiel pelo Molina. E com as mudanças, a Argentina passou a ter mais opções no ataque, pelos dois corredores, e voltou a trocar passes. Os espaços apareceram, e aí o Messi, num cruzamento, Cuti Romero diminui o placar. A partir daí, a Argentina passou a controlar o jogo, e aos 83, justamente o lateral escolhido pelo Scaloni, Molina, acha um belo passe para o Messi e faz aquele golaço. Empata o jogo. Aí, com o placar 2-2, já que você falou, já com o Egito nas cordas, coube ao Lautaro, que também foi uma opção do Scaloni, virar o jogo. Na verdade, servir o Enzo que virou o jogo. Então, olha só, Lautaro, substituição do Scaloni, deu assistência para o Enzo. Correto? Correto. O Molina, assistência para o Messi. É isso que um treinador tem que fazer, gente. Então, Carlos, eu quis falar do Scaloni porque eu acho que é um exemplo que a gente tem de um treinador que não é preguiçoso. Sim. Assim, vai além dessa discussão de preguiça. Eu acho que é uma discussão rasa falar que o treinador brasileiro é preguiçoso, porque ele também sofre uma pressão muito exagerada. Você vê, o Ancelotti já tem gente querendo demitir o cara. Não. E eu acho que não é esse o caminho. Mas, assim, o Scaloni, ele achou uma solução de jogo, sabe? Sim. Ele tinha um desafio que era colocar o Messi
Ele precisava encaixar o Messi nesse time, de uma forma em que o time jogasse para o Messi. E no Sim. futebol de hoje você não pode ter um jogador que, que não é importante na defesa, vamos chamar assim. Tático. Não é tático, ótima palavra. Então, assim, você ter um jogador que não é tático é você jogar com um a menos. Sim. E esse era o desafio do Scaloni. Então, assim, o que, que ele vai fazer? E aí ele ficou ali pensando, até achar uma solução. E ele achou uma solução. Ele armou um Dentro, time para o Messi. ele arma um time para o Messi dentro das características do futebol argentino. De um meio-campo forte que toca bem a bola e toca rápido. É o famoso toque-me voe do Galvão. Sim. Então, assim, isso me chama muita atenção, sabe? Eu gosto desse tipo de treinador. O Scaloni não é um mega treinador, não é um cara que vai ser foda num clube. É um treinador mediano, digamos assim. É um Em termos, Deschamps. em termos técnicos, ele é um treinador normal. Só que é um cara muito sensível às Sim. necessidades do time. E eu Sim. respeito muito isso. Eu acho que dentro de uma seleção você precisa ter um cara desse jeito, que Uhum. entende o jogador, que entende a complexidade em que ele está inserido e que sabe montar o time na necessidade daquele time. Sim. Então, assim, você Filipão, queria vê te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha, em 2022, o Messi estava com 37 anos? Uhum. 37? 35, perdão. 35 35. anos. Perdão. Você acha que se o Neymar fizer um trabalho sério, físico, ele dedique esses próximos 4 anos, você acha que o Ancelotti conseguiria arrumar um time assim para o Neymar? Em que os jogadores corressem por ele e que taticamente o Neymar não precisasse correr? Acho que não, Carlos. Eu acho que por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu acho que o Neymar não é um jogador que entende a limitação física dele. E aqui não é uma crítica a ele, sabe? É uma Perfeito. questão que eu acho que é difícil mesmo. Sim, o Você, jogador quer você decidir. observa o Neymar jogar, por exemplo, quando o Neymar está no Santos, ele parece que fica meio desesperado, porque de fato o time é um pouco Sim, ruim, então ele vai, de repente você vê o Neymar lá atrás buscando a bola. Então, assim, é evidente que isso vai dar errado. sim. Na seleção, no jogo de domingo, o Ancelotti coloca ele ali na frente, como um 9, né? O Ancelotti, Aham. antes da Copa, ele já tinha falado que ia colocar o Neymar como 9. Deslocou E o você, Endrick para a ponta. que foi outra coisa completamente errada, mas ele coloca o Neymar lá na frente e de repente você vê o Neymar indo para a esquerda. Então, assim, ele não consegue, sabe? Ele não consegue jogar de uma forma diferente. A característica dele é fazer essa diagonal. Então, e isso não é uma crítica, como eu disse, Não. não, eu acho que ele não sabe fazer outra coisa que não seja isso. Quer dizer, ele até sabe, mas ele não consegue. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo Uhum. ponto, a parte física do Neymar está completamente destruída. Eu não Entende? vejo o Neymar voltando a jogar em alto nível assim físico, Sim. porque assim, o Messi está jogando, o Cristiano Ronaldo está jogando. O Neymar ficou 2 anos parado, né? O Neymar Eles não hoje tem tiveram contusões desse nível, né? exatamente. Então assim, uma coisa é você manter o ritmo que você tem e aí você vai segurando. Agora, outra coisa é você retomar o ritmo aos 34, 35 anos. Que é diferente do Ronaldo, né, Filipão? O Ronaldo, quando tem o LCA em 2000, o Ronaldo tinha 24 anos, cara. Exatamente. Então é outra coisa, sabe, Carlos? E você vê que mesmo com 24 anos, ele não consegue jogar muito tempo bem fisicamente, Ele nunca sabe? mais foi 100%. O médico francês que fez a cirurgia dele, Exatamente. você tem duas opções. Ou você volta 80 ou você não volta. Então, e aí
Só que tecnicamente ele resolvia sobrando e o futebol era menos físico também. Mas a carreira dele é encurtada. Você vê, o Ronaldo, se eu não me engano, no Corinthians ele joga com 31 anos. 33, 33, 34. 33. Então, é a idade do Neymar, mas assim, ele já não estava ali, já estava completamente já, Nossa Senhora, né? mais de 100 quilos tranquilamente. Então assim, eu acho a questão da posição para o Neymar mudar é complicado. A questão tática dele é complicado. E a geração Neymar passou. Os caras que estão vindo agora, que Isso é daria aí um o corte, hein, Endrick. Filipão? Oi? Isso aí daria um corte, hein? A geração Neymar passou. É, Lanziotti, Felipe. a panela dele acabou, sabe? Que é aí Casimiro, Danilo, Marquinhos. Marquinhos. Alisson. E essa molecada que tá vindo já não viu o Neymar. O Endrick tem 19 anos. Então, assim, o Endrick com 15 anos, ele tinha. Isso foi em 2020. Onde que o Neymar estava em 2020? No Não, PSG, ele já não ainda era era o mais. Neymar no PSG ainda. Foi a temporada. A única. Talvez tenha sido a última boa temporada do Neymar. A Então, da mas é uma pandemia. boa temporada. É uma boa temporada. Ah, A não é o Neymar do temporada. Barcelona. Pois é. O último grande Neymar é o Neymar do Barcelona. Então, essa molecada já não olha o Neymar com a mesma visão, sabe? Caramba, é Eles já verdade. não. Eles têm uma idolatria pelo Neymar, mas é diferente do Messi. Porque o Messi também, ele ganhou os caras, sabe? Esses caras que estão aí hoje jogando com o Messi, eles foram conquistados pelo Messi. Seria tipo eu e você numa seleção, cara. Eu iria me matar em campo pelo prazer de ter o meu ídolo. Você é Não, o meu ídolo, cara. Você é o meu ídolo, Felipe. só Eu nada, tenho cara. duas referências na minha vida. O Dan, meu primo, o Daniel, meu primo, minha referência como comunicador, e você como pessoa, Filipão. Pô, eu vou ficar sem graça, cara. Mas voltando a falar do Neymar, então eu acho que o Neymar não. Esses meninos não vão correr pelo Neymar. Então Não. eu acho que assim, acabou, sabe? Para ele acabou. E é melhor que acabe para A eles coroa também. está com Vinícius Júnior agora? Está, mas eu também acho que ele passou o tempo dele, sabe? O Neymar atrapalhou um pouco ele. Que isso, Filipão? O Vini em 2030 vai estar com 30. Eu concordo, Carlos. Ele vai estar com 30 e eu acho que ele vai ser um jogador importante, mas eu não acho que ele vai ser o cara do time, sabe? Sério? Seria quem, Eu, então? eu tô apostando no Endrick, cara. O Endrick é um jogador que não é bunda mole. Ryan, O Ryan talvez, mas o Ryan não tem a mesma categoria que o Endrick, né? Estevão. O Estevão depende, né, dessa lesão dele, eu tô um pouco preocupado. Então, assim, eu acho que o cara do time vai ser o Endrick, entendeu? Eu tô Olha só, apostando hein? muito nisso. E Que eu acho que o bacana. Vinícius Júnior vai perder a coroa dele. E aí eu não sei como é que vai ser esse embate, não. Não sei se vai ser um negócio muito tranquilo, não, tá? De, Uhum. de ego, de vestiário, jogador de futebol é muito complicado. Ah, mas o Dom Carlos sabe muito bem como domar egos. Esse É, aí, o que ele mais teve. O Filipão tem um vídeo muito famoso dele no YouTube. Cara, ele não soube. Assim, ele teve, claro, algumas unanimidades. Cristiano Ronaldo. Cara, o meio de campo ele não soube escalar. Tipo, qual o melhor meio campo que você escalou? Ele colocou o Kaká, foi uma surpresa, o Kaká do Milan. Mas aí, cara, ele passou por tantos jogadores. Aí ele foi falando: nossa, Modric, Tony Kroos, Casimiro. Aí ele treinou o Chelsea, Lampard, Ballack. Cara, ele não soube montar, cara. Ele treinou muita gente, cara. não, e assim, é bom que ele tem o respeito dos jogadores, né? Ele é Isso é muito bom. grande, né, Filipão? É, que isso eu acho que faz falta no Brasil. Ter um treinador que os caras respeitam. Porque, assim, Uhum. sinceramente, Carlos, com todo respeito,
o Diniz, ao Dorival. chamou Dorival. O jogador brasileiro chega ali e ele tá cagando pro cara, sabe? O cara não tem nada para acrescentar para ele. Então eu acho que ter Não tem um contratado. esforço, né? Não tem, não tem. O Que, por jogador exemplo, chega se muito fosse no maior. Brasil, seria o Luxemburgo. Tá certo? Tá certo. Então, o Luxemburgo, os jogadores eu acho que respeitam. Porque o Mas tem Luxemburgo que peita respeitar ele. mesmo, porque eu sou diferenciado. E é mesmo. Ele é, o Eu tenho um Luxemburgo virou projeto. um folclórico. Eu tenho um Mas é um cara projeto. que entende muito de futebol. E o seu xará também. Para mim, Filipão, para mim, Carlos Macário, o treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro chama-se Luiz Felipe Scolari. Nenhum treinador brasileiro tem os títulos do Filipão. Sim. Em clubes e em seleção. Porque o Zagallo foi muito grande na seleção. Mas se você pegar, o Zagallo só tem o título do Botafogo de 68. Uhum. E uns cariocas. O Filipão é campeão da Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro de pontos corrido e mata-mata, Mercosul, Copa Sim, América, Copa das... Cara, o Filipão é campeão de tudo. sim. Inclusive em Portugal, né? Em Portugal também ele é muito respeitado. É. Ele foi um dos jogadores que fez o Cristiano Ronaldo evoluir. Sim, é um treinador, é um grande mesmo. Ele é o Concordo. segundo maior Filipão do mundo. Só perdendo para você. Não, ele é muito foda mesmo. Mas também não soube parar, né, Carlos? Tem alguns fracassos aí, mas não vem ao caso agora. Enfim, então, pra gente fechar o Scaloni, é Hum, um treinador que eu respeito muito a, a solução que ele arrumou, sabe? sim. Com o Messi, a forma como ele conseguiu encontrar um time. A Argentina chega na final, eu sei que não com ele, mas acho que ele estava na comissão, né? Do. De 14, eu acho que não, Filipão. É Não. porque o técnico era o falecido Sabeja. Ele estava na do Sampaoli, se a memória não me falha. Eu posso até pesquisar aqui. Sim, ele era auxiliar do São Paulo, sim. Mas enfim, a Argentina chega na final em 2014, chegou em A, 2022. aos frangalhos, né, em 2014. Sim, mas ele encontra soluções e é um treinador que eu respeito muito dentro da seleção. Acho que vai ser um treinador histórico para a seleção argentina, já é, né? Já é. Bicampeão E de Copa América. é um grande líder, sabe? Assim, aquele cara que, como você falou, que o Ancelotti é um líder que sabe lidar com egos e tudo mais. Acho que o Scaloni também foi muito bem. Uhum, concordo. Filipão, então, a Argentina da escaloneta vai enfrentar uma pedreira. Vai, Ah, enfren- vamos falar. vai enfrentar o ferrolho suíço. Ah, Filipão, para minha tristeza, porque eu estava, sim, declaradamente torcendo para a Colômbia, porque a Colômbia, ao meu ver, estava desempenhando o futebol mais sul-americano dessa Copa. Sim, verdade. A Suíça bateu a Colômbia nos pênaltis, Filipão. Que tristeza, cara. Pois é, a Colômbia, eu acho que deu mole durante o jogo. Teve umas Sim. boas oportunidades que não converteu. E aí, nos pênaltis, acabou rodando, né? Mas foi Cara, o uma pena. treinador me tira o Rames Rodrigues, cara. Mas talvez ele não tivesse condição, Filipão. Não tem mais, né, cara? Mas a Colômbia tem um time bom. Tem bons Fantástico. jogadores, Do meio para frente, fantástico. né? Eles deram mole ali no final ali e tal, mas Fiquei triste infelizmente, né? principalmente pelo Davinson Sanches, que é um ótimo zagueiro, Filipão. Muito bom. Nossa, que pena que ele perdeu o pênalti, cara. Uhum.
Aí acontece, né, Carlos? Pênalti é cruel, né? Eu pensei que a Colômbia ia crescer quando o Akanji isolou também, cara. O Akanji mandou lá no Canadá o pênalti também. Zagueiro bater pênalti, Filipão. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. É complicado, tá? É complicado. Mas, cara, que pena. Eu torcendo muito pela Colômbia, fazendo um futebol bonito. A Colômbia simplesmente massacrou Portugal na fase de grupos. Merecia a Sim, vitória. Que sim. pena, cara. Foi uma pena, mas foi uma boa apresentação da Colômbia na Copa. Eu também achei, cara. A Colômbia vem crescendo, né? O futebol colombiano vem melhorando. Ó, Luiz Dias, Luiz Soares, atacante do Sporting, O Richard Arias, né? Rios, o Arias, Richard Rios, Lermar, o goleiro Camilo Vargas, que é ótimo goleiro, Sim, muito bom goleiro. Murrica, lateral. Assim, eu não vi muito bem o jogo, não, Carlos, mas eu achei que a Colômbia jogou melhor que a Suíça. Não, com certeza. Filipão, a O- Suíça foi Suíça. Defesa o É, tempo todo, a Suíça. E eu acho força defensiva. que se você quiser já entrar Vamos embora, no chaveamento, porque as quartas de final estão definidas, Filipão, e nós só temos um sul-americano, Filipão. então, mas que eu queria entrar nessa questão, eu acho que a Suíça não aguenta a Argentina, não. Por Eu também mais, acho que não. Vai ser um jogo muito mais fácil para a Argentina, tá? por mais críticas que eu tenha aí a seleção da Argentina, eu acho que a Suíça é o Eu patinho tenho feio poucas dessas críticas ao quartas futebol aí. argentino. Eu tenho poucas críticas ao futebol argentino. Mas eu acho que assim, a Colômbia já massacrou a Suíça. Massacrou é um certo exagero, mas Não, acho que jogou mais mesmo, propôs jogo. merecia ter passado. E agora eu acho que a Suíça não aguenta a Argentina. Não. Chegou onde tinha que chegar e agora vai embora. 2014, a Argentina elimina a Suíça. Se Eu acho que esse enfrentaram em ano vai. 2014. Se enfrentaram em 2014. E é uma seleção muito mais ou menos, né, Carlos? Muito A mais ou seleção menos. da Suíça é muito mais ou menos. É um time certinho ali, mas é Só tem o muito, muito Chaka de básico. bom mesmo. O Chaka. É, é um E o time muito goleiro. básico. E o O goleiro. resto é um time muito comum. Não Uhum. acho que tenha nada demais, não. Ô, Filipão, quais são os seus prognósticos para essas semifinais? França e Marrocos, Espanha e Bélgica, Inglaterra e Noruega, que tem as bandeiras muito parecidas, e Argentina e Suíça. Você quer fazer como? Jogo a jogo? Pode, Filipão? Cara, do jeito que você quiser, meu amigo. Não, quem manda é você. Não, você é o camisa 10. Você é o camisa 10, o capitão desse time, a estrela maior. Por favor, Filipão. Eu acho que a Argentina vai passar, né? Já falei aqui. Uhum. Noruega e Inglaterra, para mim vai na Inglaterra. A Noruega, não acho que a Noruega fez uma partida boa para ganhar do Brasil. Acho que o Brasil jogou até melhor do que a Noruega, apesar de alguns detalhes e tal. O pessoal tá batendo muito na questão da posse de bola, mas a Noruega tinha uma posse de bola completamente sem agressividade. Palavras do Maestro Júnior, hein? Que isso, hein? Ah, ele falou isso? Falou, é. Não, eu não Copiando de tinha visto. você, copiando de você. Eu vi o jogo na Cazé TV. Ah, sim. Então, eu acho que a Noruega não vai ganhar da Inglaterra. Não A tem time Noruega para bateu também aonde tinha que chegar. bater onde tinha que chegar. É um time um pouco melhor que o da Suíça, mas também não acho que vai fazer mais do que isso aí, não. Então, ali vai dar Argentina e Inglaterra. Caramba, Filipão, que isso, hein? Clássico histórico, né, Carlos? Clássico das Malvinas? Então, pois é. Aí, nesse jogo aí, tem que torcer para a Argentina, né?
La Mano de Léo, já pensou? Messi vai vingar os ticos, né? Como é que é na música lá que eles falam? Os pibes. Isso, Los Pibes. É, La então, Mano de Léo, já pensou se a gente tiver isso? esse jogo vai ser pesado, né? O argentino Odeio dá uma inglês. certa importância a isso, né? Dá uma certa importância, não, dá uma importância grande. E eu acho que a Argentina vai entrar com sangue no olho nessa possível semifinal aí contra a Inglaterra. E promessa de um grande jogo e bem violento, viu? Sim, vai ser um jogaço. Então, assim, para mim, nesse lado aí, Sem surpresas. Argentina e Inglaterra Inglaterra. e Argentina. Uhum. E do lado de cá, Filipão? Do lado de cá, Bélgica e Espanha. Acho que vai dar Espanha. O time da Filipão, Bélgica também é o melhor desses três aí, Noruega e Suíça e Noruega, Suíça e Bélgica. A Bélgica é melhor, mas também é outro time que meio que bateu no teto. Acho que o teto uhum. da Bélgica na Copa é sempre as quartas de final. Não, 18 eles foram, né? Na semi, eles perderam para a França. Mas assim, a média deles é a quarta de final. Assim, é onde eles vão parar mais ou menos sempre, sabe? Assim, aí Sim. vai variar, né? Eventualmente cai um pouquinho antes, ou Uhum. dependendo de quem eles pegam, conseguem passar da semi. Mas é um time sempre mais ou menos, né? Não é uma Sim. seleção. É sempre um time bom, mas fica ali naquela média do bom. Então eu acho que a Espanha vai passar, apesar de ter uma seleção bem da Michuruca, né? Bem morrendo. Pra... Mas Felipão, eu tô falando. Ó, Espanha ganhando de 1-0, jogando mal. Isso aí não te lembra nada, não? Sim, então, Copa do Mundo tem isso, né, cara? Você não precisa ser um grande time para ganhar. Você precisa ser competitivo. Você precisa fazer um gol a mais que o adversário. E o Filipão, que você, né, falou aí, que realmente concordo que é um grande treinador, ele fez isso várias vezes na carreira dele. Você vai lá e ganha, Copeiro. sabe? É copeiro, exatamente. A classificação de um time copeiro é essa, é ganhar. Não importa Uhum. como, você dá uma porrada, você faz gol no último minuto. Então, a Espanha tá indo aí desse jeito, né? Fez um Sim. jogo muito ruim contra Portugal, o jogo foi bem chato, Tenebroso. né? E espero um jogo mais ou menos parecido com isso, Espanha e Bélgica. Não acho que vai ter uma coisa muito diferente de Espanha e Portugal, mas aposto na Espanha. Sim. 1-0 de novo. É, e França e Marrocos, para mim, é o grande jogo dessas quartas de final aí. É Nossa, cara. Filipão, eu quero te confessar uma coisa. Eu queria tanto ver o Marrocos de novo numa semifinal. Marrocos podia estar nessa fase, trocar ali com a Espanha. sim, seria A muito Espanha legal, faz né? logo com a França dá um atropelo na Espanha, tchau para a Espanha, esse futebol morrendo. E aí, É, Marrocos, cara, que seleção agradabilíssima esse Marrocos, sim, cara. é uma Do seleção boa de goleiro ver ao jogar, atacante. muito boa. Assim, basicamente são jogadores espanhóis e franceses, né? Sim, Marroquino mesmo, quase não tem. Assim, claro, de origem marroquina, óbvio, mas os jogadores nascidos no território espanhol e no território francês. sim. Então, assim, é uma seleção muito Muito, boa mas mesmo. Jogadores muito bom. que jogam em grandes times desses dois países, né? Sim, o Que tem, Salibari acabou de fechar com o Bayern de Munique. não, e que tem formação nesses países, né, Carlos? Eles vêm da base dos times ali da Espanha, dos times da França. Então, É são uma jogadores bem seleção formados. é uma seleção que veio forte de um quarto lugar em 2022 e agregou os jogadores do sub-20. Sim, aquele Agora ela sub-20 foi campeã que. batendo a É, Argentina no final. exatamente. Aquele menino do meio-campo, né?
Então, Boadi. assim, é uma seleção excelente, porque, assim, Excepcional. a gente pega aí, o Marrocos, né? Você não tem nenhum grande time marroquino Só o no Raja cenário. Casablanca. Mas no cenário mundial, é um time que não tem. Ele é Mas é grande o que eu na África, falei. né? Eu acho que ele é o maior vencedor, junto com aquele do Egito. Não, na África, mas assim, o futebol africano ali dentro do continente não é bom, né? Uhum. Claro que eles formam muitos jogadores, né? Igual a gente aqui na América do Sul, para a Europa e tudo mais, mas assim, o futebol interno deles ali é muito fraco. Sim, Mas é como eu falei, esses jogadores eles são, em sua maioria, formados na Europa. Eles sim, já estão ali na base desses times da Europa. Então a seleção de Marrocos é praticamente uma seleção da Europa. sim. Então a gente às vezes, né, não tem essa tradição toda e tudo mais, mas é uma seleção muito forte mesmo. Ó, Filipão, você tem o Runaí, que é o meia, muito bom. Você tem o Brahim Dias, que é realmente espanhol, outro meia fantástico. O Mazraoui, lateral esquerdo, que joga lá no United. Holandês. O Hakimi, que é espanhol. O Bono, goleiro canadense. Aí você tem o Diop, zagueiro francês. Eu não vou falar o primeiro nome dele, mas é o El Canous. Ele é belga. Alguns são belgas também, né? O El Canous, porque o primeiro nome dele é quinta série purinha, né? Já sabe de quem que eu estou falando, né? Ah, Cara, é um time muito bom, Filipão, mas muito muito bom. bom. E para mim, a revelação da Copa, o Boadi, o volante, Sim, camisa sim. 6. É esse aí que eu tava falando aquela hora, eu esqueci o 18 nome dele. anos. Muito bom jogador, muito bom Ele jogador. brincou naquele jogo com o Brasil, ele brincou. Ele foi vendido para onde, Carlos? O Chelsea estava de olho nele, eu não Ele sei não se, foi ele não fechou ainda, né? eu acho que não, Filipão, mas o Chelsea estava de olho nele aí para pagar uma fortuna nele. O Salibari fechou com o Bayern de Munique. Não, é porque eu achei que ele tinha sido vendido já, mas é só Ainda rumor não. mesmo, né, da venda dele. Ele está no Lille da França ainda. O Uhum. Salibari, que foi o autor do gol contra o Brasil, que foi vendido para o Bayern de Munique. Então, e esse jogo aí, cara, eu aposto na França porque, para mim, é uma seleção completamente fora do normal, é a melhor dessas todas aí. Aham. Mas eu acho que Marrocos pode surpreender. Eu também acho. Se a França deu um Como, mole lá, como eu também acho que a Bélgica pode surpreender a Espanha, mas. é, já acho menos isso, mas pode acontecer. Uhum. Mas você já pensou, Filipão, se o nosso querido Erling Haaland resolve fazer o gol contra a seleção a qual ele nasceu? Você sabe que ele é inglês, né? Sim, sim. Ele nasceu em Leeds. Inclusive, ainda bem que ele não joga pela Inglaterra, né? Porque seria difícil ali, ele e o Harry Kane. Que- Cara. Mas, Filipão, como este canal chama-se Futebol e Outras Coisas, eu e o Filipão nós partilhamos de uma mesma paixão que são as novelas, não é, Filipão? Filipão é um grande noveleiro. E hoje, gente, nós perdemos um dos maiores novelistas de todos os tempos. Mas será o Benedito? Benedito Rui Barbosa. Filipão, para galera de casa, para quem não sabe, ele é o autor de simplesmente as maiores novelas rurais de todos os tempos da Globo, né? Ele é o autor de Cabocla, Paraíso e Sim a Moça. Só para começar, Filipão. Não bastante, ele foi o autor da talvez a novela fora da Globo de maior relevância de todos os tempos, Pantanal. Você sabe da história, Filipão, de Pantanal?
Não, eu nem sabia que ele era o autor de Pantanal, não. Ele é o autor de Pantanal. O que, que acontece? Ele queria escrever Pantanal para o horário das 8, e na época o seu Bonifácio Sobrinho, Boni, chefão da Globo, achou que não tinha espaço para o Pantanal no horário das 8. E ofereceu o horário das 6. Ele falou, então eu não quero. A Manchete topou e colocou o Pantanal na Manchete, que foi um estrondoso sucesso. Tanto é que o Benedito volta para a Globo e escreve outras 3 obras-primas para mim. Renascer, a versão original, né, Filipão? Sim, sim. Uma que acho que você gosta pouco, que é O Rei do Gado. Sim, Rei do Gado é. E a primeira novela que eu assisti como gente, Terra Nostra. Primeira novela que eu assisti. O Filipão, de Terra Nostra até Avenida Brasil, eu assisti todas as novelas das 8. Depois eu parei de assistir, que eu perdi um pouco o gosto. Eu também. Eu já tem um tempo que eu não vejo, mas eu gostava também. Assim, eu não tenho a memória tão boa quanto a sua, Não, mas a gente usa a Wikipédia, mas eu não, sei assim, porque os de remakes, saber qual. vinha escrito, né, Filipão? Cabocla, Sim Amor, Se Paraíso tiveram remakes pra gente, né? Sim. Não, mas Aí assim, vinha eu não escrito no sei meio. quais as novelas que eu assisti e tal, tipo. Lembro de ter visto a Avenida do Brasil, mas depois eu não lembro mais. Mas essas todas que você falou, eu vi. Um grande novelista brasileiro. O Rolando Boldrin, Filipão, falava uma coisa: ninguém escrevia mais o campo do que Benedito Rui Barbosa. E é a realidade do país, né, Carlos? Assim, a grande massa brasileira está no interior. Acho que, se eu não me engano, metade. Não, que isso, é muito mais, velho. Vamos lá, 70, 80% da população brasileira. Então, e assim, e vive do campo, né? Não diretamente, mas talvez indiretamente. Né? Cidades Uhum. pequenas aí, a base da economia das cidades pequenas é o campo. Uhum. Então, dialoga muito com a população, né, cara? Muito. E Esse tipo de personagens novela. icônicos, né, Filipão? É o Velho do Sim, Rio, sim. nossa, Berdinazzi, Mezenga. Então, são histórias que, como eu tô falando, dialogam com a população. Tem histórias parecidas em vários lugares do país, né? E você sabe por que também eu coloquei ele aqui também? Benedito Rui Barbosa era um torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube, sócio benemérito do São Paulo Futebol Clube. De ir no Morumbi e tudo. Uhum. A gente vai perdendo esses ciclos, né, Filipão? Perdemos É. Maneco no início do ano. Maneco, que para mim é o maior novelista de todos os tempos. Aí Ninguém ele também escrevia era, como Manuel Carlos aí. era Mas é tá isso. acabando. Filipão, você tem algo mais a acrescentar a este canal, fora a sua ilustre presença? Não, falei pra caramba aqui. Filipão, é uma honra ter você aqui sempre. Você é o Erasmo da minha vida. Você é o Paul McCartney. Você é o Antero Greco. Eu te Você é falei a que eu minha sou um outra trajano. metade, Filipão. Filipão, você é como dizia Vinícius. Até me fugiu o raciocínio. Ter você aqui, Filipão. Me fugiu agora a palavra. Como é que chama, gente? A vida é a arte do encontro, apesar de tantos desencontros acontecerem pela vida. Em um Exatamente. desses encontros, a gente se encontrou, Filipão. Que prazer ter você aqui e que honra para mim tê-lo no meu canal. Você é um Então, sócio benemérito deste canal. já vamos marcar a próxima. Sempre, a hora que você quiser. E eu prometo fazer mais cedo. O dia que você precisar falar, Carlos, vamos, eu vou montar lá no meu serviço, tá? Tá. Só para não atrapalhar o seu horário, Filipão, por favor. A próxima vai ser depois da final da Copa. Então tá. Ótimo. Tá marcado então, Felipão.
Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição assaz inteligente que você é, esses comentários pertinentes que só você é capaz de dar. Que isso? Tem um recado a dar, Filipão? Essa grande audiência do canal? Não, só o bundamolismo da seleção acabar. Então tá bom. Galera, então é isso. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, porque é um vídeo pesado, porque tem Felipe comigo aqui. É um vídeo do mais alto gabarito. Cuidem-se bem. Eu me despeço daqui. Tchau!